João de 1 a 16 vai falar assim: todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Vamos cantar a próxima música. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Vamos cantar do início. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão, comprados por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante.
Olá, meus irmãos da CIB Macaé, tudo bem com vocês? Nós já estamos aqui em Atibaia há quase 4 meses e nós estamos com uma saudade muito grande de vocês, né? E recentemente nós recebemos aqui em casa a visita de alguns irmãos aí da CIB e foi um motivo de grande alegria. Nós sabemos que vocês aí em Macaé estão bem, vocês continuam servindo ao Senhor e buscando ao Senhor com dedicação. E eu quero que vocês saibam que eu tenho orado por vocês regularmente para que Deus continue abençoando e fortalecendo essa igreja que é tão querida para nós. Meus irmãos, é um privilégio enorme, mesmo estando longe de vocês, poder compartilhar esse estudo nessa quarta-feira, né, nesse culto de oração. Nós estamos estudando o livro Comunidade Verdadeira, de Jerry Bridges. E esse livro destaca, ele fala sobre a prática bíblica da koinonia, né? A koinonia é a palavra grega que significa comunhão. Então, o autor ele mostra para nós que muitos anos atrás ele fez um estudo sobre todas as vezes que a palavra koinonia aparecia no Novo Testamento. E aí, com base nesse estudo, ele escreveu esse livro que mostra para nós as várias relações e aplicações da palavra na nossa vida. E hoje nós vamos ver a relação entre comunhão e os bens materiais. O título do capítulo, o capítulo que nós vamos estudar hoje, é Compartilhando Seus Bens. E o capítulo começa com algumas perguntas para a nossa reflexão. Uma delas é: que responsabilidade tem o crente de cuidar das necessidades materiais de outras pessoas? Será que é responsabilidade minha mesmo fazer isso? É uma coisa que é opcional, eu faço se eu quiser. Uma outra pergunta. Existem orientações bíblicas que podem nos ajudar com essa decisão? Ou essa é uma questão que depende tão somente do meu critério pessoal, né? Quem eu vou ajudar, quando eu vou ajudar, como é que funciona isso? E a última pergunta é: qual a relação entre contribuição e comunhão? E a resposta para essa pergunta está no fato de que o uso mais comum na Bíblia da palavra koinonia ou comunhão é que essa palavra está ligada a compartilhar os bens com as pessoas necessitadas. Então a palavra aparece nos textos bíblicos mostrando um pouquinho a respeito disso. Então, por exemplo, lá em Romanos 12, versículo 13, na Nova Versão Internacional, diz ali o seguinte: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Então, a palavra compartilhar aí é a palavra koinonia. Essa palavra está sendo usada no contexto de dividir os meus bens e ajudar as pessoas que estão passando por necessidades materiais. Um outro exemplo, Romanos 15, versículos 26 e 27, agora na Revista Atualizada, diz ali o seguinte: porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta, e aqui é a palavra koinonia, uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhe pareceu bem, e mesmo eles são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, diz o texto, e a palavra aqui participantes é o verbo koinonel, devem também servi-los com bens materiais. Então, mais uma vez, a palavra koinonia, o verbo koinonel, sendo usado 2 vezes aqui, no contexto de ajudar pessoas necessitadas com nossos bens materiais. Um outro exemplo, 2 Coríntios 8, 3 e 4, diz ali o seguinte: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. A palavra assistência aqui é a palavra koinonia, usada mais uma vez no contexto de ajudar pessoas com nossos bens. E o último texto que eu quero mencionar aqui, 2 Coríntios 9, 13, que diz assim: por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo
e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens. A palavra compartilhar aqui, koinonia. Compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Então, meus irmãos, esses textos e outros também usam essa palavra koinonia para se referir então a esse ato de compartilhar os bens com aqueles que são necessitados. E quando nós olhamos para essas passagens bíblicas, nós percebemos de maneira especial duas verdades aqui que eu quero destacar para vocês. A primeira delas é que compartilhar com os necessitados é uma ordem. A Bíblia nos ensina e diz que nós devemos fazer isso. E, em segundo lugar, compartilhar os nossos bens é uma alegria à medida em que obedecemos a Deus. E o que nós vamos fazer agora é refletir um pouquinho sobre essas duas verdades aqui que nós vemos nas Escrituras. Então, em primeiro lugar, ajudar é uma ordem. Muitas vezes nós podemos pensar que compartilhar nossos bens com os necessitados é algo que é opcional, né? No entanto, fazer isso é um dever nas Escrituras. Muitas vezes nós podemos pensar que aquilo que deve nos mover para ajudar as outras pessoas é um sentimento de dó ou de compaixão de ver outra pessoa ali sofrendo, né? Embora esses sentimentos possam estar presentes, né? Especialmente a compaixão, né? Nós precisamos ser movidos, em primeiro lugar, pela obediência. Nós devemos nos alegar com o privilégio de obedecer e servir a Deus com nossos bens. Então não se trata apenas de uma questão de um sentimento, eu vou ajudar pessoas porque eu senti o desejo de fazer isso, porque às vezes o nosso coração egoísta não vai sentir o desejo de ajudar pessoas. Então nós fazemos isso movidos pela obediência a Deus em primeiro lugar. Então, a Bíblia claramente vai nos dizer que nós devemos ajudar os necessitados e que isso não tem relação com a forma com a qual eu me sinto, né? Eu me sinto com desejo de fazer isso, de compartilhar os meus bens, né? Então, a questão não é se nós devemos dar ou não, mas de todas as necessidades que existem à nossa volta, e são muitas, né? Quais delas nós devemos atender? Em quais dessas necessidades que estão à nossa volta eu devo me envolver e obedecer a Deus ajudando pessoas com os meus bens? São tantas necessidades que não é possível para nós estarmos envolvidos com todas elas. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, versículo 13, na NVI, ele diz assim: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Então, alguns teólogos vão dizer ali que o que o texto está transmitindo para nós é que nós devemos compartilhar as necessidades dos santos. Então, as necessidades que os meus irmãos têm devem ser também as minhas. Eu devo fazer das necessidades dos meus irmãos as minhas e aí então ajudá-los nas suas necessidades, que também serão as minhas, né? Eu as tomei como minhas. Agora, em segundo lugar, o compartilhar dos bens, ele não deve ser apenas um ato penoso de obediência. Nós vimos que compartilhar é um ato de obediência, mas não deve ser uma coisa que é um fardo, né? Uma coisa que eu obedeço penosamente, né? Mas deve ser uma prática realizada com alegria, né? Fruto de um coração generoso, que divide aquilo que tem com os outros e faz isso com alegria, porque está obedecendo a Deus, está servindo a Deus com os seus bens. Então a generosidade, que é esse compartilhar com alegria, é um fruto do Espírito, né? E deve ser algo cultivado em nossa vida. Uma forma de nós desenvolvermos essa generosidade é crescendo nessa compreensão de que nós pertencemos uns aos outros em Cristo. Então, se nós pertencemos uns aos outros, faz sentido que os bens sejam compartilhados quando necessário, né? Então, de acordo com a condição que Deus dá a cada um, né? Então, se nós estamos unidos, faz sentido que as necessidades dos meus irmãos sejam também as minhas, e aí eu simplesmente esteja pronto para ajudar o meu irmão, já que nós pertencemos uns aos outros em Cristo. E quando nós entendemos que compartilhar os nossos bens é um ato de obediência
ao Deus que nos deu todas as coisas, que nós estamos intimamente ligados aos nossos irmãos na fé, o resultado, então, disso é a alegria de ajudar os nossos irmãos com aquilo que nós temos. Né? Todos os bens nos foram dados por Deus. Ele nos deu todas as coisas, né? Não para nós usarmos de uma maneira egoísta, né? Mas para nós glorificarmos a Ele. E uma das formas de nós fazermos isso é ajudando nossos irmãos em suas necessidades. Né? Que privilégio servir ao Senhor dessa forma. Agora, meus irmãos, o resultado desse compartilhar dos nossos bens, quando nós fazemos isso em obediência a Deus, quando nós fazemos com alegria, o resultado disso é glória a Deus. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11, Paulo diz ali o seguinte: vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Então, o resultado da nossa generosidade são pessoas agradecendo a Deus. Então, por isso, todas as vezes que nós compartilhamos nossos bens com outras pessoas, o nosso objetivo não deve ser o de nós sermos reconhecidos, as pessoas olharem para nós e falarem assim: puxa, mas que homem de Deus, né? Que homem generoso, como ele é especial. Né? Não deve ser esse o nosso objetivo. Nosso objetivo deve ser que as pessoas olhem para Deus, agradeçam a Deus e exaltem e glorifiquem a Deus. Ele é que deve ser exaltado, né? Porque Ele é que nos deu os recursos e Ele é que colocou no nosso coração esse amor e essa generosidade em compartilhar com outras pessoas. Agora, além disso, o autor vai mostrar para nós que a glória de Deus ela pode ser vista ainda de uma outra forma, né? Quando nós contribuímos, a graça de Deus pode ser vista não somente agindo na vida das pessoas que receberam os bens, mas agindo na nossa própria vida que compartilhamos. Né? Isso acontece porque não é natural de um ser humano pecador ser generoso. Mas é justamente a graça de Deus que transforma pessoas egoístas em pessoas generosas. E isso para que Deus seja glorificado. É uma obra dele em nós e traz glória a esse Deus grandioso. Meus irmãos, uma outra questão importante quando nós falamos aí do exercício da generosidade é quando e quem nós devemos ajudar. Então, o autor ele diz 3 coisas que são importantes para nós sabermos a resposta para essa pergunta. Então, primeira questão aqui. Nós devemos estar comprometidos em compartilhar. Deus deseja que nós façamos isso, eu tenho que estar comprometido em obedecer e fazer isso. Segundo lugar, nós devemos pedir a Deus por oportunidades para compartilhar com outras pessoas. E em terceiro lugar, nós devemos estar alertas, atentos para as oportunidades que possam surgir. Se nós fizermos isso, Deus, então, fará com que essas oportunidades chamem a nossa atenção. Né? Mais uma vez, né, existe uma quantidade enorme de necessidades à nossa volta. Nós não podemos atender todas elas. Quais, então, eu vou me envolver? Com quais delas? Então, ele nos diz para nós termos esses 3 compromissos. E uma vez que nós fazemos isso, Deus vai chamar a nossa atenção e vai nos dirigir naquilo com o que nós devemos nos envolver. E ele vai citar um exemplo pessoal, né, que aconteceu com o autor. Ele diz que uma vez ele sentiu o desejo de sair com um amigo para comprar um casaco para ele. E somente depois, né, aquele amigo disse que no dia anterior, o único casaco que ele tinha se rasgado e ele não tinha dinheiro para comprar outro. Né? Então, fique atento. E Deus vai mostrar essas oportunidades, né, que tanto podem ser para ajudar pessoas diretamente nas suas necessidades, como também pode ser uma direção no sentido de ajudar instituições cristãs que ajudam as pessoas. Então, um exemplo disso é nós ofertarmos para a igreja. Né? E essa oferta, é claro, além da oferta regular, nós podemos dar uma oferta específica com o objetivo de ajudar pessoas
necessitadas, porque a igreja faz isso, né? A igreja ampara irmãos em suas necessidades. Então nós podemos também contribuir e ajudar pessoas, sermos generosos através das nossas ofertas à igreja local. Agora, por último, o livro nos mostra 2 destaques importantes. O primeiro deles é que a nossa contribuição deve ser regular. Ele cita 1 Coríntios 16, 2, e ali Paulo ele vai orientar os cristãos de Corinto a separar a sua oferta no primeiro dia da semana. Então, todo domingo eles deveriam reservar um valor, entregando esse valor na igreja, para que isso fosse destinado a ajudar os cristãos lá de Jerusalém, né? Isso não quer dizer que nós devemos fazer isso todo domingo, necessariamente. É como eles fizeram, mas isso transmite um princípio para nós, um princípio da regularidade. Não é uma coisa que eu faço de vez em quando, mas a generosidade deve ser uma prática regular na vida do cristão. E o segundo destaque é que nós precisamos ter cuidado com quem nós vamos ajudar. O autor ele diz que, infelizmente, existem por aí pessoas que querem se aproveitar da boa vontade dos outros, né? São pessoas que não querem trabalhar, mas que gostam de se beneficiar do trabalho de outros, né? E aí, nas palavras de Paulo, lá em 2 Tessalonicenses 3,10, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, cuidado, né? Existem muitas pessoas querendo se aproveitar da boa vontade de outros aí. Porém, não permita que pessoas assim, né, desanimem você a ponto de não querer ajudar as outras pessoas. Eu não vou ajudar porque existem muitos aproveitadores por aí. Não faça isso, né? Seja generoso. Você consegue pensar, quando você olha à sua volta, né? Você consegue pensar em alguém que está precisando de ajuda? Algum irmão da sua igreja? Alguém próximo de você que está passando por alguma necessidade e que precisa de ajuda? Quem sabe essa pessoa seja aquela que Deus deseja com que você se envolva na vida dela, praticando a koinonia, né? Compartilhando os seus bens com essa pessoa. E se você fizer isso, em obediência a Deus, e fizer com alegria, Deus será exaltado, Deus será glorificado. Que grande privilégio Deus nos dá de glorificar a Ele através dos nossos bens. Então, que essa seja uma prática em nossas vidas e que a glória do Senhor e a bondade dEle, a generosidade que Ele tem conosco, seja conhecida por outros através de nós. Meus irmãos, muito obrigado pela sua atenção. Que Deus os abençoe grandemente. Tenham uma ótima semana. Um abraço. Fiquem com Deus.